E aí, gente, eu sou o Pecinha e bem-vindos ao projeto iniciado. Claro, voltando aqui com mais um vídeo aqui. Depois de muito tempo, não sei se esse vídeo vai lançar depois ou antes do outro vídeo que eu fiz lá, ranqueando não, vendo os trajes do Batman. Mas nesse aqui eu vou fazer um vídeo sobre jogos Lego. Mas, tipo, é que eu teve um anúncio sobre um novo Lego Batman aí, que eu fiz uma postagem assim, tipo, brincando ali que eu ia falar sobre. Acabou que eu não falei, mas daí eu me sinto meio culpado, que eu falei que eu ia falar, mas daí eu não falei. Então nesse vídeo vai ser uma boa oportunidade de falar. Mesmo achando que nesse vídeo ele não vai falar, mas no final eu falo desse jogo aí, que vai ter mecânicas aí envolvendo Batman Arkham e tal. No final do vídeo eu falo mais dele, e nesse vídeo aqui, deixa eu ver aqui o título. Qual o melhor jogo da Lego? E daí simplesmente vai ser um vídeo ranqueando os jogos do Lego, e daí eu vou dando a minha opinião em cima. Falando o que eu concordo, o que eu não concordo. E daí no final eu falo mais desse novo jogo da Lego aí. E daí eu finalizo o vídeo e tal, como sempre, né? Porque não tem como não finalizar o vídeo. Mas enfim. É verdade. Vamos começar. Antes de começar, deixe seu like. Se inscreve no canal, que mesmo fazendo esses vídeos de react que são para vagabundos, né? Só vagabundo faz react. Ainda bem. Eu tô fazendo isso porque eu sou vagabundo. Então se inscreve no canal mesmo assim, porque esses vídeos são mais pra descontrair, né? Sabe? Se você quer, eu quero opinar sobre uma pauta, mas eu não quero fazer um vídeo todo trabalhado, então eu só vou pegar o conteúdo de outra pessoa e falar em cima. Você é vergonha da profissão! Mas brincadeiras à parte, tomara que vocês gostem aqui das minhas opiniões aqui. E mais uma vez, né, games, né, que eu depois comecei a falar mais de Marvel e DC. Mas qual foi o último vídeo que eu fiz de games? Enfim, acho que foi o último, né? Que burro, dá 0 pra ele. Mas, enfim. Vamos começar aqui. Bora! Inclusive créditos pro canal do Prince, né? Que é o cara que fez o vídeo aí. Eu esqueci de dar os créditos pro outro cara que fez o outro react dos trajes do Batman. É na conha, Mas daí no início eu vou fazer os créditos. Mas nesse aqui eu vou dar os créditos ao Prince, que inclusive, tá? Eu virei membro do canal dele, porque eu gostei dele, eu gostei dos vídeos dele e tal. Eu fiz o membro entrar no botico dele, né? Brincadeira. Então, ele tem um conteúdo interessante, daí eu vou ver aí qual a lista aí de jogos que ele mais gosta dos Lego, e daí eu vou dando minha opinião em cima. Eu acho que eu joguei quase todos, tá? Tirando alguns mais recentes. Mas, enfim, eu vou falando durante o vídeo os que eu joguei, os que eu não joguei e os que eu joguei pouco. Vamos lá. Porque se formos pegar somente os da Traveling Tales, são mais de 20. E se for adicionar todos eles, vai chegar ali perto dos 50. Mas os de maior sucesso acabaram sendo da TT, porque são os que têm maior qualidade e também trazem grandes franquias, sabe? Então acaba tornando jogos mais divertidos e populares, consequentemente. Nesse vídeo eu vou dar a minha lista indo do pior até o melhor sobre cada um desses jogos. E lembrando que é somente a minha opinião. Eu já fiz vídeo separado pra praticamente cada um deles. Então, se você quiser uma análise mais técnica, vai lá naqueles vídeos. Só que sem mais enrolação, vamos iniciar o vídeo, que vai ser bem longo. Aqui, 29º lugar dessa lista, não tem como ser outro, né? Que é o The Lego Move 2. Eu nunca vou me cansar de falar mal sobre ele, já que tudo isso aqui eu considero um anti-jogo. Tudo dele é podre. Sinceramente, não consigo entender como que a TT aprovou o lançamento desse jogo. Até que ele parece mal acabado, dá a sensação de que ele foi feito pra ser ruim. Sério, essa gameplay que eles colocaram no game é estranha. E essa mecânica de construção deixa muito a desejar. As fases, então, se fala, porque elas são inexistentes, não tem leve nesse jogo. E a história é muito confusa, não dá pra entender nada que tá acontecendo. E tem duas cutscenes dubladas. O resto vai ser apenas umas conversinhas com diálogos na tela e nada demais. E sem contar que todos os personagens fazem exatamente a mesma coisa. E só muda uma skin. Porque, por exemplo, o Superman não voa, todo personagem faz tudo igual. Isso é ridículo. Sem contar no mundo aberto dele, consiste em vários planetas. Cara, a ambientação é ridícula. E a duração desse jogo é muito curta, dentro dessas 2 horas e meia. E eu, sinceramente, não vejo uma qualidade sequer nesse game. E ele verdadeiramente é o único jogo que eu considero injogável da franquia. Mas, agora, em 28º lugar, o game mais recente de todos, que é o Lego Horizon Adventures. Ele não é da mesma empresa que faz a maioria dos jogos e acabou sendo feito pela Sony. Porém, não deixa de ser um Lego, né? Mas depois o fato dele tentar trazer uma nova gameplay. Porém, essa jogabilidade é meio estranha, não dá pra entender muito bem como funciona. Já que ela tenta ser um roguelike, só que tem um sistema também de levels que é bem chato, só que tem 3 mundos, vamos colocar assim. E você tem que ficar jogando várias vezes ele indo e voltando. Só que no final é algo completamente repetitivo e chato. E até temos alguns personagens que cada um tem a sua arma especial. Porém, de verdade, não é nem um pouco divertido jogar com nenhum deles. E a gameplay é baseada em ficar derrotando hordas e hordas de inimigos e seguindo em frente. A única coisa que eu tiro de positivo nesse jogo é o level design, que é bem bonito, porque de resto é praticamente um jogo sem graça e sem coração. Parece que a Sony só fez pra farmar dinheiro em cima dele. Mas agora indo pro 27º, o Minecraft da Lego.
o Lego Worlds. Esse game tinha um potencial gigantesco, porque ele trazia um Lego completamente Lego mundo aberto com Worlds. vários planetas. E como o próprio nome Esse diz, ele é um jogo eu game não sandbox, joguei, ou seja, você é livre pra fazer o que você quiser e explorar tudo. E até assim tem uma história, mas acaba não sendo o foco dele. Porém, na hora da execução, eu Deixa sinto que é um jogo muito vazio, eu ele é pausar muito aqui, que até complexo, as agora eu coisas não são muito básicas. pausei. Mas só pra avisar ali, aqueles dois jogos eu não joguei, tá? O que eles falaram de início, mas daí eu falei que não me interessa e também parece meio ruim. Esse aí, eu vi na gameplays na época, lá em 2017, muito longe mesmo, muito antigo, né? Eu vi a gameplays e eu queria muito comprar esse jogo, sabe? Porque eu via os gameplays dele, eu queria jogar, mas acabou não rolando, né? Porque era nova geração, eu era pobre, só tinha PlayStation 2 e no máximo um Xbox, então eu não consegui jogar esse jogo. Mas eu vendo gameplays, ele parece ser um jogo mais interessante do que. Ele não parece um jogo interessante, mas você tá falando aqui que não gostou, né? Quem sou eu pra falar, né? Quem sou eu que não joguei o jogo pra falar que o jogo é bom ou ruim, né? Então, se ele tá falando que é ruim, né? Então, deve ser mesmo, né? Mas não sei. Depois eu vejo jogo mais esse jogo aí. É vazio, na verdade, realmente é uma boa palavra pra definir esse game. E acaba se tornando um jogo muito repetitivo, porque a gameplay dele é bem chatinha. E as várias mecânicas que ele acaba tendo são bem sem sal. E pensando no potencial que esse jogo tinha de realmente poder, quem sabe um dia brigar com o Minecraft, é bem triste ver o que ele é. É um game esquecido por praticamente todo mundo. Mas agora em 20º. Eu esqueci dele, mas. Secret, a marca de desodorantes número 1 nos Estados Unidos, agora no Brasil. Pra Mas, falar a verdade, bora pra rua. Eu do gosto anúncio, que além de fazer a minha grana, a gente ajuda os outros. eu nunca vou conseguir falar em cima do anúncio, né? Mas, tipo, sempre me chamou mais atenção esse jogo do que Minecraft, tá? Minecraft eu joguei bem pouco, mas, sei lá, um jogo que eu não curto muito, não. Eu prefiro jogos antigos, porque eu sou meio velho, né? Mas. Todo mundo. Mas agora em 26º, o Lego Ninjago, que se baseia no universo da série. Porém, a grande base mesmo dele é o Lego filme lançado lá em Ninjago. 2017, que ele é uma Esse espécie de jogo também adaptação. nunca E me esse pra mim chamou foi o grande erro, atenção, porque o nunca mundo joguei dele na série é Tá muito bem executado. Porém, o interessante, filme é bem né? fraco. Eu falando, Infelizmente, não reflete muito eu do joguei- game, já que a história como um todo das joguei fases são o maior todos, problema dele. É que o resto, nenhum como os David personagens, Jones, né? Mas daí. até a jogabilidade é divertidíssima e joguei bem única, mas as agora fases nenhum. dele puxam muito o game pra baixo. A história é Enfim. completamente sem sentido Ah, profundo, mas não é dá pra entender o que tá os piores, acontecendo. né? Várias Então qualidades, mas faz infelizmente sentido, pontos né, negativos ter são jogado. bem impactantes. Agora vamos pro 25º, mais um travou game baseado em um minha filme, câmera de The Lego Movie, que comparado ao segundo game é perfeito. Porém aqui, Minha cara, câmera ele travou de acaba novo. sendo um jogo meio estranho. Volta Eu zerei, a então curti, câmera, mas quanto mais tempo vai volta passando, eu vou a gostando câmera, menos. Eu volta a sei, a vibe que ele faz é uma vibe câmera. esquisita. E a gameplay dele acaba sendo bem Eita, repetitiva. E uma história até que não legalzinho, pegou já que a o história do filme é bem legal. Mas o combate, comparado com a estrutura das fases, Lego todos, Movie. dela no geral, acaba sendo bem mala. E daria Esse fácil, eu na minha opinião, joguei, cortar esse eu várias joguei, coisas desse é. game, porque ele enrola bastante em certos períodos. Mas enfim, né? Pera, esse aí eu joguei, Lego Movie, o primeiro. Esse eu joguei, tá? Hashtag graças a Deus. Esse jogo é bem. É meio sem sal mesmo, tá? Eu até me diverti um pouquinho quando eu joguei na época, mas esse jogo. Comparar os outros, esse jogo é meio sem sal mesmo. Enfim. Agora em 24º lugar, um Entender jogo que traz tiver, dos clássicos do cinema. O Lego Indiana Jones 2 Adventures Continuous. Tá, cara, isso aqui é insuportável. Não, daí eu não entendo, né? Porque ele colocou esse jogo depois do outro. O outro eu acho muito melhor que esse aí. Porque esse aí eu joguei, tá aí, ele é realmente muito injogável mesmo. Esse aí eu tinha no Xbox 360, até agora eu tenho, né? Porque no meu Xbox 360 eu tenho um HDs de mais de 300 jogos, realmente, tá? Investi muita grana para comprar esses negócios assim, jogo mais antigo, tal, que eu curto. E daí eu deixei assim, 300 jogos. E daí, claro que não são só jogos de Xbox 360, né? Que é jogo de PlayStation 1, jogo de Super Nintendo, jogo de Xbox original. Mas daí tinha esse aí junto, né? Que foi o HD que eu não comprei. Quer dizer, que eu não comprei não, ainda não faz sentido, né? Eu roubei o HD de alguém. Vagabundo. Não, foi o que eu... Ah, nossa, deixa eu me lembrar o que eu ia falar. Deixa eu beber uma água aqui pra me lembrar. Você que fuma maconha, você vai morrer. Foi um jogo assim que eu vi na época. Antes do Natal. Mas Você mesmo é. eu comprei esse HD, mas eu não pude escolher os jogos. Acho que ele custava R$300, quase 400 na época. Um roubo, né? Mas eu comprei isso aí, sei lá, em 2020, 2000 sei lá o que, 2002, brincadeira. Faz tempo. E daí, esse jogo eu realmente não consegui jogar, tá? Eu não consegui jogar, eu achava ele um jogo muito chato. O 1 eu gosto, tá? O 1 eu curto. Mesmo ele tendo fases que eu não curto, mas o jogo em geral do 1, o Lego Indiana Jones 1 eu curto. Esse aí eu já não gosto. Enfim, né? Até que a gameplay dele comparado ao primeiro melhorou bastante, é bem mais divertida. Nossa, é agora que eu tô vendo, né? Esse é o Testando React que eu tô mais falando.
num vídeo sobre um jogo de Lego, eu tô falando mais do que, sei lá, em conteúdos mais que eu deveria falar mais, né? Tipo, sei lá, Batman, mas eu tô falando mais num vídeo de jogo Lego. Tem que realmente ter que vir no tem que ser preso, né? Mas As fases enfim. são insuportáveis. Quem fez isso? Sendo que troço chato, principalmente de veículo. Isso aqui é triste, já que elas são cheias de puzzles sem inspiração alguma. O level design é fraquíssimo. E o pior de tudo é que eles conseguem piorar tudo que o primeiro jogo faz. Já que ele traz toda a trilogia clássica, só que não da maneira que ele deveria fazer, já que ele corta praticamente tudo dela, já que se fosse só a campanha básica do Caveira de Cristal, ia durar ali no máximo 2 horas e meia. O que mais me incomoda é trazer toda a trilogia clássica e piorar elas. Isso pra mim não tem desculpa alguma. Mas enfim, agora eu vou tomar um certo jeito, né? Daqui em 23º lugar, eu deixo Lego Marvel Super Heroes 2. Quem conhece esse canal sabe o quanto eu odeio esse jogo. É que eu acho ele muito ruim. Tá. Lego Marvel Super Heroes 2. Esse jogo eu joguei, tá? Finalmente um jogo que eu joguei. O do Lego, que é mais recente, né? Mais recente entre aspas. É jogo de 2017. Não é novo nem aqui nem na China. Mas esse jogo eu joguei, tá? Mas tipo, eu realmente, quando eu via gameplays lá em 2017, que foi quando lançou o game, eu achava que esse jogo era mais da hora, tá? Eu via a áreas, nossa, tinha área, era um mapa junto com negócio de lava, Asgard, Nova York cheio de neve, o Nova York 2099, o Nova York dos anos 1900 e bolinha. Eu achava muito da hora quando eu via assim o jogo assim. Era o meu sonho ter esse jogo. Mas daí finalmente eu tive, né? Eu joguei. E eu achei ele um jogo um quanto decepcionante. Eu achava que esse jogo seria muito melhor. Eu não concordo ele falar que é um jogo ruim, um jogo muito ruim. Ele não é um jogo muito ruim, mas pra mim é um jogo decepcionante. Eu esperava um jogo melhor vindo do... Ele é a continuação do Lego Marvel 1, que eu curto muito também. Talvez seja o jogo Lego que eu mais curta, é o Lego Marvel 1. Mas esse aí realmente... Ele é da hora, tá? Não tô falando que ele é ruim de jeito nenhum, mas ele realmente poderia ter sido melhor. Mas tipo, essa fase aí dos anos 60 talvez seja a melhor do jogo. Essa daí. Agora vamos continuar. É que ele é uma continuação do primeiro Lego Marvel. E na teoria, uma continuação é pra melhorar as coisas. Só que não, ele consegue ser pior em todos os aspectos. Literalmente, nem graficamente, ele consegue ser melhor. Já que esse é um jogo colorido e bonito. É um game cinza e sem sal nenhum. É algo triste de se ver. Sem contar nos vários personagens. Além de possuir um modo história muito ruim, com personagens completamente sem sal que ninguém conhece, com lutas contra boss que de verdade, acho que o maior fã da Marvel deve saber quem que é aquilo. E as novas mecânicas da gameplay são muito fracas e não agregam muito ao game. É um mundo aberto, confuso, com vários planetas, sei lá, em um só. Eu ainda gosto do Ken como vilão principal, mas eu acho ele muito mal aproveitado. O principal de tudo pra mim, só aquelas secundárias que temos que fazer antes de começar a fase principal. Tá falando, mas para. É que eu ia falar uma coisa, tá? Esse jogo aí, Lego Marvel 2, o 1 tinha o Quarteto Fantástico e os X-Men. Eu achava uma coisa muito da hora dos outros jogos. Tinha inclusive uma fase envolvendo o Quarteto Fantástico, uma fase envolvendo X-Men. Eu achava umas fases muito loucas mesmo. Mas aqui eles tiraram os X-Men e o Quarteto Fantástico. Mas por quê? Acho que a maioria de vocês deve saber, mas nessa época, 2017, os X-Men e o Quarteto Fantástico eram da Fox. A Disney, que é da Marvel e tal, não tinha direito para usar os X-Men e o Quarteto Fantástico nos filmes. Mas eles poderiam usar em outras mídias, quadrinhos e games, tal. Inclusive apareceu no 1, né? Mas nessa época ele estava tentando deixar um pouco de lado os X-Men e deixar um pouco de lado o Quarteto Fantástico e dar mais visibilidade para os Inumanos, porque eles não podiam lucrar com eles nos filmes, e daí eles davam o máximo para como se diz a palavra, afastar, deixar esquecido os X-Men e o Quarteto Fantástico e só dar relevância para os Vingadores, porque eles estavam lucrando lá nos filmes nessa época, e os Inumanos, que inclusive eles iam fazer um filme dos Inumanos, acabou não dando certo. Mas foi um ano depois desse jogo, que foi em 2018, eles compraram a Disney comprou a Fox, e daí eles tiveram o direito dos X-Men do Quarteto Fantástico.
Mas eles não tiveram nenhum update, assim, tipo, uma DLC envolvendo os X-Men e o Quarteto Fantástico depois, não. O jogo simplesmente foi lançado, não tem nenhuma citação aos X-Men, não tem nenhuma citação ao Quarteto Fantástico. Simplesmente foi isso. E é realmente muito decepcionante. Daí eu não sei se eu tô pensando em fazer um 3 que vai ter os X-Men e o Quarteto Fantástico. Eu acho muito difícil, tá? Porque esse jogo é 2017 e a gente estamos em 2025 e ainda não lançou nada, né? Acho que... Quantos anos faz? 8 anos? Acho que foi 8 anos, né? Então, realmente, né? Enfim, vamos continuar aqui. Eu falei muito, né? Tô falando muito, mais React. É porque eu me sinto muito culpado de falar. Agora pra Terra-média, na 22ª posição, o Lego Hobbit. Esse jogo não é ruim, mas eu acho ele bastante enrolado em certos momentos, que parece que ele tem que... Lego Hobbit. Esse aí eu joguei, tá? Que agora tá chegando jogos que eu realmente joguei, tá? Porque você tá falando, não, esse aí não joga, esse aí não joga nada, esse aí não assiste nada. Ele só fala de cultura pop, mas ele não consome nada. Você tá certo. Mas esses, depois dos 3 primeiros, né, que ele falou, os 4, sei lá. O resto tudo eu joguei, Lego Hobbit eu joguei, mas eu joguei muito pouco, tá? Eu acho que eu joguei só umas 3 fases, mais ou menos. E pelo que eu vi, ele não chamou muita atenção, sabe? Eu achei ele meio meh. Mas, enfim. E também os filmes do Hobbit também, pelo amor de Deus, enfim. Preencher a duração num seu jogo curto, porque ele acaba socando várias coisas que, na minha opinião, devem pra ser resolvidas de maneiras muito mais rápidas. Sem contar que ele acaba sendo um jogo incompleto, porque temos apenas 2 filmes da trilogia aqui, então ele tecnicamente não tem um final. E sem contar que ele acabou acrescentando certas mecânicas que não me chamam muita atenção, como por exemplo aquela lá de construção, que, enfim, eu não acho, né, muito boa. Mas diferente dos outros dessa lista, eu não acho ele um jogo ruim de forma alguma, mas eu também não acho ele um dos melhores e tá longe de ser um dos preferidos. Então ele é um jogo mediano e tá ali. Mas agora de novo, eu vou sofrer hate desse aqui. Pera, ele falou A ali, senda tem nutrientes adequados para... Lego Jurassic World, que apareceu lá o dinossauro branco. É o dinossauro branco. Esse jogo, mesmo de ter jogado, eu me lembro de ter me divertido muito, porque Jurassic Park e tal. É que eu me lembro lá em 2015, né? Nossa, tô parecendo velho, mas não é tão velho assim, né? 2015, 2014 não é tão longe assim. Mas, tipo, eu me lembro de ter vindo lá, eu comprado esse jogo lá no Xbox 360. E eu vi a capinha lá quando eu tava vindo na feirinha, né, pra comprar os jogos. Eu tava vendo esses jogos, os jogos lá, eu vi a capa do Lego Jurassic World, e daí me chamou a atenção lá os dinossauros. E foi esse jogo que me introduziu ao Jurassic Park. Porque antes desse jogo eu não conhecia Jurassic Park. É que eu era muito novo, né, nessa época, eu não sei quantos anos eu tinha, mais ou menos, em 2015, mas... eu ainda não fui introduzido nessa época ao Jurassic Park, porque era um filme muito antigo, né? Mas daí eu acabei sendo introduzido, né? Porque os meus pais achavam um filme muito violento, mas daí na época eles falaram, tudo bem, pode apresentar. E daí eu assisti o primeiro Jurassic Park, eu amava Jurassic Park. Inclusive lá no vídeo do Beto Ribeiro eu falei o quanto que eu tô indignado com esse novo filme. Enfim, esse jogo foi muito especial para me introduzir ao Jurassic Park, mas vendo assim hoje, ele fica muito aquém dos outros. Mas é porque me chama mais atenção os Lego de super-heróis, né? Eu acho que é por isso, mas esse jogo eu acho que se fosse para ranquear eu deixaria ele no top 10, mais ou menos. Mas enfim, vamos ver qual é a opinião. Recuperar o crescimento. Prepare seu filho para ascender. Perfume. Mão de mulher. Eu gostei desse. Em primeiro lugar, eu deixo o Lego Jurassic World. Enfim, não vou me alongar muito, porque já falei inúmeras vezes o meu ponto de vista sobre ele. Mas eu acho um jogo extremamente chato. Ele sim, tem boas fases. Principalmente no primeiro filme, que pra mim, com folga, é a melhor coisa de todo game, que traz levels excelentes, são muito bons mesmo. Mas o resto, infelizmente, é muito fraco. Já que o segundo e o terceiro filme puxam muito ele negativamente. Eles trazem missões muito entediantes e muito chatas, com combate sem graça, genérico e puzzles sem inspiração alguma. E o jogo não é ruim, pra mim faltou algo a mais, sem contar naquele mundo aberto, que é somente a primeira ilha. É boa, porque a dos outros é algo vazio sem nada pra fazer. E pra mim, se for pra ser assim, nem coloca. E agora, pra dar início ao nosso top 20, o Lego Star Wars Force Awakens traz todo o arco do sétimo filme. E esse é o problema, já que ele traz uma nova gameplay que de verdade funciona muito bem. E deixa o jogo por si só muito mais fluido e divertido. Deixa ele falando aí, porque eu não joguei esse aí. É recheado de bonecos incríveis e também um ponto válido a se destacar. Mas a história por si só acaba sendo a parte mais chatinha dele. É difícil querer fazer um jogo inteiro baseado em somente um filme, já que a chance de você não ter conteúdo suficiente é altíssima. E esse game é a prova disso. Já que a melhor parte da história acaba sendo o início dele, que é a adaptação do fim do episódio 6. Nossa, de verdade, aquilo é maravilhoso. Mas quando ele realmente vai pra esse principal, o jogo fica muito enrolado. Já que não tinha muito pra fazer e a campanha então começa a enrolar e começa a fazer as fases se alongarem demais. A definição dele é jogo
jogo genérico, já que não tem realmente nada de mais nele. Mas agora, vamos pra outro, já que em 19º lugar, um clássico do PlayStation 2, que é o Lego Indiana Jones The Original Adventures. Que, cara, isso aqui eu tinha muita nostalgia envolvida. Mas quando eu peguei pra jogar, foi um pouco decepcionante. Eu não sei explicar direito porque, só que simplesmente, sabe quando algo não funciona com você? Bem, isso acabou acontecendo comigo. É que eu não acho erro de forma alguma. Porém, sei lá, eu não consigo não ter sono jogando esse jogo. Eu queria entender o porquê disso. Já que ali tirando uma meia dúzia de fases, as outras eu acho chata. Eu não consigo Eu acho esse jogo bom. com ele. E de verdade, eu acho muito maneira a forma como ele cria os filmes. Isso é muito legal. O cenário em si desse jogo é muito bonito. Só que pra mim não é um jogo que me chama muita atenção e me prenda. Então por isso que eu deixo ele aqui um pouco mais no final da lista. Mas de forma alguma eu considero um jogo ruim. E algo bem parecido com o próximo da lista, já que em 18º eu deixo o Lego Senhor dos Anéis. E o maior motivo de eu não curtir tanto ele é pelo simples fato de eu não jogar muito. É que eu não gosto de Senhor dos Anéis como um todo. Eu sim entendo o peso da obra por si só, pro mundo da literatura e do cinema, enfim, tudo que ela gerou, mas não funciona comigo. Praticamente nenhum tipo de obra, sabe? Essas coisas de Terra-média, essas histórias com orcs e elfos, acabam pegando algo que eu não gosto. Então eu acabo. Pera. Já veio lá no outro. Esqueci o outro. É Lego Indiana Jones 1. Eu curto, tá? O Lego Indiana Jones 1, porque eu tenho muita nostalgia com ele. Eu jogava lá na época tal. Legal. Mas esse aí é o Lego Senhor dos Anéis. Lego Senhor dos Anéis. Isso é uma piada bem gostosa. Eu curti o jogo, tá? Mas, tipo, eu também não tenho muito apego a Senhor dos Anéis. Inclusive aqui, pecado aqui, mas eu nunca assisti os filmes. Na verdade eu assisti os filmes, tá? Mas faz muito tempo, eu só assisti bem pouco, eu assisti, sei lá, na Fox, sei lá, quando o Fox ainda existia. Mas daí, tipo, não me lembro direito, mas enfim, eu preciso de assistir, né? Quem sabe quando começar a ficar mais relevante assistir em live. Mas, enfim, né? É porque são filmes muito longos, né? Daí é difícil de colocar aqui na agenda. É que eu tô reassistindo as animações da DC, daí fica difícil de colocar na agenda Senhor dos Anéis. Mas enfim, Senhor dos Anéis, Senhor dos Pastéis. Vamos lá. Aqui. É isso, não tem muito motivo, é por isso mesmo. Agora, em 17º lugar, um game que eu considero injustiçado, que é o Lego Incríveis. Eu acho muito interessante a maneira como ele consegue explorar o universo dele. Calma, Lego Incríveis. Eu já ouvi falar desse jogo. Eu nunca joguei esse jogo aí do Lego Incríveis. Legos Incríveis parece ser um jogo bacana, tá? Mas eu não consegui comprar o jogo. Mas parece ser um jogo bacana. Eu acho que tem uns personagens da Pixar, né? Nesse jogo aí do Legos Incríveis. Enfim. Deixa ele falar aí, porque eu não joguei. Personagens trazendo boas fases com leve design muito bonito. E o mais importante de tudo, que eu acho elas muito divertidas. O que brilha pra mim neles é como conseguem deixar cada membro da família bem único, tendo a sua própria função dentro da narrativa. E eu acho um diferencial muito legal. Mas quando vamos falar sobre diferencial, são os personagens da Pixar, que são maravilhosos e é fácil a melhor coisa de todo game. E tem uma mecânica que é bem interessante, que é dos pacotinhos. Você desbloqueia um personagem, você tem que abrir um pacotinho e vai ver aleatório. Eu acho isso legal, mas eu não entendo de verdade porque as pessoas odiarem tanto esse game. Já que assim não é nem genial, mas também não é ruim. Tá ali, ele existe, é um bom jogo. Mas agora vamos deixar os super-heróis de lado e vamos pro oceano, em Lego Piratas do Caribe. Eu não sou um grande apreciador dos filmes dessa saga. Eu vi eles pouquíssimas vezes, mas mesmo assim eu curto bastante esse jogo. Desde as fases que eu acho elas muito bonitas. E a gameplay desse jogo é muito fluida, é gostoso de se jogar. E cada personagem tem uma mecânica exclusiva que eu acho algo bem interessante. Porém, o que mais... música de Resident Evil 4, hein? Mas aí falando do Lego Piratas do Caribe, eu curti esse jogo, tá? Mas eu não entendo se ele estiver na frente de Lego Indiana Jones 1, porque eu acho um jogo muito melhor. E também, deixa eu ver, Lego Senhor dos Anéis eu achei ele melhor que Lego Senhor dos Anéis. Lego Movie também acho. Lego Marvel 2, eu acho, né? Não sei. É porque Piratas do Caribe também não me chama muita atenção também, né? Daí fica difícil de eu colocar na frente dos outros. Mas talvez, eu concordo em partes, eu acho. Vamos lá. Brilha, na minha opinião, acaba sendo as boss battles que pra mim são Tá na épicas. E elas metade conseguem do adaptar vídeo. muito o filho do filme e colocar aqui. Eu tô Mas agora, falando. na metade da lista, temos o Lego Para Harry de falar. Potter, anos 5 a 7. Eu acho bem legal como eles conseguem fazer uma releitura e adaptar eles de uma maneira bem interessante. Eu joguei, agora tem que falar desse jogo. Lego Harry Potter. Eu assisti os filmes, tá? Mas faz muito tempo mesmo, tá? Nem me lembro direito dos filmes. Mas o Lego Harry Potter eu joguei quando era pequeno. Nunca me chamou a atenção. Daí eu fui rejogar. E os jogos realmente são divertidos. Mesmo achando que... Eu vou falar aqui, eu acho muito chato ter que fazer um monte de coisa antes de começar a fase. Mas eu acho chato principalmente porque eu jogo em 2, né? E daí fica difícil de aturar, ficar uma hora antes de começar a fase. E daí ter que fazer um monte de quebra-cabeça antes. Eu acho meio chato. Eu já queria começar a vir na fase logo, que nem nos outros jogos, né? Do Lego. Mas enfim, esse jogo é bom. Talvez eu concorde dele estiver na frente dos outros, tá? Do Lego Indiana Jones. É porque talvez eu coloque ele na frente o Indiana Jones porque eu tenho muita nostalgia, tá? Talvez nostalgia me deixar ele na frente dos outros. Mas tirando isso, eu acho que... pior que... sei lá.
Enfim. Principalmente certas cenas com aquele humor característico da Lego. A gameplay é bem legal e acaba sendo inovadora. Você pode sair tirando um sincero tacando magia contra todos os outros bruxos. Porém, infelizmente, o que acaba me pegando são certas fases, que não tem muitas coisas interessantes pra se fazer, e acabam sendo bem chatinhas e dão um soninho de leve, já que ela adapta alguns filmes que praticamente não tem ação. Isso acaba refletindo bastante no jogo por si só, mas no geral ainda assim tem boas fases, e como esse jogo é lindo, com cenários incríveis e a caracterização dos personagens acabou ficando muito melhor que no primeiro game.